Dando sequência à nossa programação, convidamos como mediador o diretor técnico da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o pesquisador, professor doutorando Cecílio Argolo Júnior. A segunda palestra do dia, com o tema A Lei de Responsabilidade Fiscal, aspectos polêmicos e relevantes e seus impactos na Câmara Municipal, será proferida pelo mestre em Sociologia e especialista em Análise Econômica, Fernando Monteiro Marcelino, e pelo especialista em Auditoria Governamental, Marcos Souza Ferreira. Dr. Marcos Souza Ferreira, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em Auditoria Governamental pela Universidade Federal de Sergipe, ex-técnico de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, exerceu os cargos comissionado de secretário adjunto de controle interno do município de Aracaju e de superintendente-geral de Finanças Públicas da Secretaria do Estado da Fazenda do Governo de Sergipe. Fernando Monteiro Marcelino, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, colega pesquisador, especialista em Análise Econômica pela Universidade Federal de Sergipe e também em Gestão de Empresas pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e graduado em Economia pela Universidade Federal de Sergipe. Com vocês, o palestrante. Alô, som. Quase boa tarde a todos. Um prazer estar nessa terra em qual tive o privilégio de me graduar em Ciências Contábeis. Eu vou pedir licença, vou ficar bem à vontade. O grupo está reduzido, mas é um grupo seleto, porque são, acredito eu, servidores. Eu já tive ali contato, temos servidores de Teotônio Vilela, Junqueiro, Campo Alegre, é isso? Aqui de Penedo, também tem a contadora, a qual eu já conheço há algum tempo. Temos representantes de alguns outros municípios. Eu não citei Piaçabuçu, aqui próximo a Penedo, na região das praias, área muito bonita realmente. Quem mais nós temos aqui de representantes daqui do estado? Creio de Sergipe, nós não temos agora. O assunto que a gente vai abordar aqui fala sobre lei de responsabilidade fiscal. Eu vou ficar um pouco mais à vontade, me permitam. Vou tentar ser o mais breve possível. E eu começo apresentando o seguinte: o que é a lei de responsabilidade fiscal, para quem é e qual o objetivo? Vamos responder as perguntas, por favor. Só as mulheres, gostaria que as mulheres me ajudassem agora. O que é a lei de responsabilidade fiscal? É o quê? Um código de conduta. Muito bem. Esse código de conduta, a história dele, ele surgiu de uma emenda à Constituição. Ele foi obrigado pela emenda 19, mas ele já estava previsto desde a Constituição de 1988. Para quem ele é aplicado, esse código? Para quem? Todos. Para todos os poderes, em todos os níveis, seja União, Estado ou município. E qual é o objetivo dele? Então, ele tem um alvo: melhorar a administração pública no Brasil. Eu vou pular uma parte aqui histórica, que eu acho que não é tão relevante, o tempo não nos permite, mas vamos pensar aqui junto. No Brasil, e até já foi falado, o prefeito aqui, coincidentemente, tocou neste assunto. No Brasil, na realidade do seu município, qual é a sua principal despesa? Pessoal. Ou seja, os serviços públicos são garantidos através da mão de obra, boa parte deles. Mas não quer dizer que eles sejam exclusivamente garantidos através do serviço. O serviço requer também os insumos.
os meios, os mecanismos, a estrutura mínima necessária. Então, nós aqui vamos fazer uma abordagem muito simplória, pequena, de uma lei tão grande, para focar num ponto principal, que é a despesa com pessoal. Mas quais são os pontos principais da Lei de Responsabilidade Fiscal? Quais são os principais pontos? Prevenção de déficit, limitação para a despesa de pessoal, limitação para a dívida, preservação do patrimônio público, adoção de política tributária previsível e estável, e um ponto inovador da lei, que depois foi reforçada por outra lei complementar, 131, que é a transparência. Sobre a receita, e como aqui o alvo seria, pelo que foi nos apresentado no tema, seria direcionado a membros do Poder Legislativo. Temos aqui representantes do Poder Legislativo, daqui de algum município, temos aqui. Então, quais seriam os pontos principais que a gente tentou destacar aqui? O primeiro tópico é a receita pública. Receita pública, nós sabemos da regra, os contadores podem, por favor, me ajudar. A receita você estima e a despesa você... Se você estimar uma receita irreal, o que é que você está fazendo na prática? Você está concedendo ao agente executor um cheque em branco. Ou seja, você coloca uma receita fictícia que não vai ser executada, ele tem uma margem muito grande de ajustar ao que ele efetivamente vai gastar. Isso era uma prática muito comum no Brasil. E tinha, assim, casos folclóricos. Exemplo, tinha municípios no Brasil que contratavam determinada assessoria contábil. E essa assessoria fazia o orçamento de 10, 15, 20 municípios. E os orçamentos eram iguais, só mudava um montante. Então, era assim, o município tinha lá a construção da ponte sobre o rio Taquara. Estou dando um nome aí qualquer. Sobre esse rio, todos os municípios daquele estado tinham essa construção da ponte. Alguém um dia pegou isso aí e disse, se eu pegar essas pontes todas que vai ser sobre o rio, esse rio é maior do que o Amazonas. Ou seja, era uma ficção. As receitas têm que ser orçadas em cima daquilo que vem sendo arrecadado, principalmente a receita tributária, a receita que você tem um domínio. Por quê? A gente sabe, e aqui a maioria, eu acredito que uma boa parte aqui são contadores ou estão vinculados à parte da execução contábil, sabem que a maioria dos municípios brasileiros dependem estritamente de uma transferência muito forte, chamada FPM. Muito bem. Ok? Então, esta lei, ela vem dizendo, olha, vocês têm que fazer uma receita em cima daquilo que vem sendo executado. Isso aqui tem vários outros aspectos para a gente abordar. Critérios para fazer renúncia de receita. E isso daí também daria pano para muita manga. Mas vamos aqui abordar um outro ponto. Não é preciso só tomarmos cuidado para que tipo de orçamento está sendo feito, que cheque está sendo concedido aos gestores, mas principalmente como está sendo executado a despesa pública. E ela colocou e inovou nesse ponto ao dizer que, vou ler para vocês, todo aumento de despesa, artigo 16, se me falha a memória, todo aumento de despesa decorrente de criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental deverá estar acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro por 3 anos e demonstrar que tem adequação com o orçamento e compatível com o plano plurianual e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que ocorre? É muito comum, se a gente retroagir, encontrar iniciadas obras e não conclusas, ou chamados elefantes brancos. Começava uma determinada despesa, uma determinada ação governamental, mas esta ação, como ela não estava prevista no PPA, como ela não estava prevista em LDO, ela não tinha previsão em nada, era apenas e exclusivamente a vontade, o interesse do administrador, que muitas vezes não se consolidava com a vontade e o interesse da sua população. Essa obra muitas vezes começava e depois não terminava, não concluía. Para tentar, numa tentativa de corrigir um erro histórico, foi colocado nesta lei um dispositivo que desse para o gestor, pelo menos a obrigatoriedade dele atentar para que aquela obra está
prevista, aquela obra, aquele serviço, aquela despesa, está previsto na LDO, está prevista no PPA, ou seja, eu estou criando uma despesa nova, mas lastreando isso aí na minha realidade, no que eu venho arrecadando, no que eu efetivamente pretendo fazer para os próximos anos. Então, este dispositivo aí inovou. Lógico, como toda e qualquer inovação, ela leva um tempo para ser maturada, para ser assimilada, não só pelos órgãos que fiscalizam, mas principalmente por aqueles que estão executando. Isso é um processo, estamos em um processo. O ponto principal da Lei de Responsabilidade Fiscal foi o quê? A definição do limite para a despesa de pessoal. Até a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, existia a Lei Camata 2, que já foi um avanço, porque anteriormente existia a Lei Camata 1. A Lei Camata 1 dizia assim, o limite é 60% para o Estado, para o município, só que não dizia qual a parte de cada um. E o que acontecia? Muitas vezes, um determinado poder, se eu for na esfera estadual, o poder judiciário ou o poder legislativo, tinha um gasto muito grande com o pessoal, e isso, quando juntava todo mundo estava pressionado, mas, na verdade, um estava puxando a fila. Entenderam? Ficou claro? Ou seja, foi dividido entre estes membros do ente federativo a sua parte na despesa de pessoal. Essa foi a grande inovação com relação ao limite de pessoal. Dividiu. Então, os municípios, na esfera municipal, ficou 60% dividido. Executivo, quantos por cento? 54%. E o limite máximo para o legislativo, 6%. Obviamente, se o município tiver Tribunal de Contas do município, que é o caso de São Paulo e Rio, esse 6% aí engloba também o Tribunal de Contas dos municípios. No caso da Bahia, do Pará, do Ceará, que tem tribunais de contas a nível de Estado, mas que só fiscalizam a área dos municípios, são tribunais de contas municipais, então eles têm lá na regra estadual, tem uma regra dentro do Poder Legislativo, também vai estar contido dentro do Poder Legislativo. Definição do que é despesa de pessoal. É importante salientar que, nesta lei, foi definido um pouco mais claro do que vinha sendo definido na Lei Camata 2, do que é despesa com pessoal. Então, por favor, me ajudem agora os homens, só os homens, por favor. O que é computado? Remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Bom, vamos esclarecer aqui. A regra para o Brasil todo, a sua realidade, a minha realidade, talvez não seja nem um pouco comparável com outro município do lado ou um município grande, por exemplo, São Paulo. Pode ser que um município que tenha capacidade, tenha um instituto de previdência próprio, ele se enquadre nisso aí. A maioria dos municípios que nós convivemos no Nordeste, eles não têm regime próprio de previdência dos servidores, ok? Então, quando você lê ali servidores inativos e pensionistas, isso é se o município tivesse inativos e pensionistas, um instituto próprio, ok? Porque, na maioria dos casos, o inativo, quem paga é o regime geral chamado de INSS. Muito bem. O que mais? Todos os encargos sociais, e a lei inovou quando colocou esse ponto aí. As terceirizações, que são substituição de servidores. Isso aí tem uma decisão do TCU que esclarece um pouco mais do que poderia ser tratado nessa terceirização. Os tribunais, cada tribunal tem adotado uma postura, alguns mais rígidos, outros menos rígidos. O que não é computado? Vamos lá, me ajudem, por favor. Quem pode ler para mim? Quem pode ler? Quem se voluntaria? Primeiro item, indenização por demissão. Próximo, incentivo à demissão. Outro item, despesa decorrente, decisão judicial. Ok. Ou seja, uma decisão judicial que saiu agora, está pagando um período anterior ao período de apuração. Essa despesa a gente paga como é despesa de pessoal, normalmente, claro, mas vai pagar pelo 31. Na linguagem do contador, vai pagar no elemento 92, ok? O 91, sentença judicial. Ou 92, que seria cabível também, porque é despesa de exercício anteriores aí também.
Montante de despesa com inativo só se tiver instituto de previdência e na lei está previsto isso. Eu mantive sessão legislativa extraordinária, porque a lei foi editada antes da emenda 50. A emenda constitucional número 50 extinguiu o pagamento de sessão legislativa extraordinária. Então, como é calculada a despesa pessoal? E aí vem um ponto interessante, que a lei mudou. Até a Lei Camata 2, você calculava isso uma vez ao ano. E pior, quando o Tribunal de Contas fosse fazer o exame das contas. E a gente sabe que em alguns tribunais, não sei a realidade de Alagoas, em alguns tribunais, demora-se muito para fazer essa apuração. Então, isso ficava para ser apurado 2, 3 anos depois. Com a lei de responsabilidade fiscal, ela colocou a seguinte regra: ao final dos meses de abril, agosto e dezembro, somando as despesas e receitas, aqui, receita corrente líquida, dos últimos 12 meses. Isso quer dizer que, passo a passo, eu devo ir acompanhando como está a minha principal despesa, que é despesa com o pessoal, ok? Então, eu dou um exemplo aqui. Se a gente tivesse agora, final de agosto de 2015, ainda vai ocorrer, a gente somaria o mês de setembro de 2014 até o mês de 2015 e faria esse cálculo aí. Os municípios, e aí se enquadra boa parte dos municípios de Alagoas, de Sergipe também, municípios com população inferior a 50 mil habitantes podem optar por calcular e divulgar o valor apurado da despesa pessoal semestralmente. Lembrando que, caso esteja acima do limite, as regras que vão ser impostas estão em cima das regras para apuração quadrimestral. Ok? Tudo bem? Vamos seguir. Então, vamos dar aqui um exemplo. Receita corrente líquida. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que ali apareceu receita corrente líquida e não apareceu receita corrente, como era citado lá na Lei Camata 1? Por que eles fizeram essa mudança? Por que receita corrente líquida? Qual a diferença que tem entre receita corrente do município e receita corrente líquida do município? Quem pode, assim, dar uma ideia? Quem é maior, a receita corrente do município ou a receita corrente líquida? Por que tem essa? Receita corrente líquida é a receita total do município? Muito bem, vamos andando, passo a passo. Então, a receita total do município, ela se compõe com a receita o quê? Quem sabe? Receita de... Muito bem, o amigo acertou. Eu tenho aqui um chocolatezinho para o amigo, ele chutou e chutou em cima. Muito bem, receita de capital. Receita de capital é aquela receita que não tem sempre. Pode escolher, viu? Fique à vontade. Muito bem. A receita de capital é aquela receita ocasional. Então, vamos dar um exemplo. Quem pode me ajudar dando um exemplo de receita de capital? Pode falar, pode falar. Não, a aquisição seria a despesa. Muito bem. A alienação de bens. Muito bem. Acertou os dois aqui. Pode pegar os dois aí. Muito bem. Vamos lá. Então, você tem receita de alienação. Essa receita não é corrente, ou seja, ela não é do dia a dia. A ideia aqui é você pagar com a despesa de pessoal aquilo que você consegue arrecadar no seu normal, no seu dia a dia. Beleza? Tudo bem. Mas, além disso, quem pode me dar uma ideia? Marcos, eu sei porque eu vi lá no demonstrativo, na lei de responsabilidade fiscal e lá nos demonstrativos que a STN baixou, manda abater o quê? Quem lembra? Quem sabe? Quem pode me dar uma ajuda aí? O que é abatido lá? O que é que não entra no cálculo da receita corrente líquida? Se você, vou dar um exemplo aqui, vai pegando o gancho aí. Suponha que você tenha uma empresa que presta o serviço dentro do município para o próprio município. O município passa o dinheiro para a empresa lança como receita e depois isso é consolidado. A receita de lá entra quando aqui. Pergunto, esse tipo de receita tem um nome técnico, quem sabe não? Muito bem, você nota 10. É conselheiro substituto, tá? Parabéns, conselheiro. Essa receita, ela é intra-orçamentária. É uma receita que a gente diz que entra 2 vezes, ok? Porque entra na empresa, mas ela é constituída com o mesmo recurso que o município tem. Então, na lei de responsabilidade fiscal, lá no artigo 2º, diz assim, que você exclui as duplicidades.
Uma coisa que a lei de responsabilidade fiscal mudou no cálculo da receita corrente líquida foi a parte do Fundef, na época, Fundef, que ainda depois transformou-se em Fundeb. Muito bem. Ela teve que fazer essa inclusão. A receita do Fundeb, ela entra, mas ela também sai, ok? Por quê? Porque, na verdade, o Fundeb, só um parênteses, você contribui, mas depois você recebe uma parte daquilo que você contribuiu. Pode ser maior ou menor. Então, para não ver descompensação, você entra com o valor que você contribuiu. Vamos supor que você contribuiu com 10. Se você recebeu 8, você entra com os 8 e abate com os 10 que você contribuiu. Isso para tornar a sua receita mais real. Por isso que é chamada de receita corrente líquida. Ela vai excluir as duplicidades, vai excluir aí o efeito do Fundeb. Isso é a sua base de cálculo. Eu não sei onde aperto aqui nesse controle, eu acho que é aqui. Pronto, muito bem. Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui R$1 milhão. Para o município é muito fácil a conta, né? A conta não é difícil. Você só tem duas esferas, dois poderes, o poder legislativo e executivo. Então, o legislativo, o limite máximo é 6% da receita corrente líquida, que sempre a receita corrente líquida é maior ou menor do que a receita total do município? Menor, muito bem. Então, a despesa com pessoal, você apura o valor, divide quanto foi que deu da sua receita corrente líquida. Pronto, você encontra o valor. Este é o cálculo. O cálculo é feito dessa forma. Ok? Bom, vamos... Como isso é muito importante, a lei, então, colocou 2 pontos bem salientados. Primeiro, o alerta do Tribunal de Contas. Quando a sua despesa chega próximo do limite, já está em 90% do seu limite, o tribunal tem que fazer o quê? Alertar. Quando a sua despesa passa dos 90% e chega aos 95%, aí agora o negócio começa a complicar. Por quê? Fica vedado o quê? Vamos lá, ficam suspensos. Vamos lá. Primeiro item, concessão de quê? Então, quem está... 5 minutos? 5? Ok. Então, quando você está acima de 95% do seu limite total da despesa, isso cada um, poder legislativo mede o seu, poder executivo mede o seu, você está vedado de conceder aumento, reajuste, criação de cargo, alteração na estrutura, tudo que aumente a sua despesa. Ou seja, a ideia é, você já está ruim, para um pouquinho, não piora as coisas não. Você está com o cartão de crédito lá, está te complicando, deixa ele guardado, não vai muito com muita sede ao pote não, que você quebra o pote. A ideia é essa daí. O princípio é o mesmo. Lógico, se você ultrapassar o limite máximo, aí agora começa a reverter a situação. Agora você vai ter que tomar medidas drásticas. O estado de Sergipe passou recentemente por isso aí. Então, como é que ele reenquadra? E aí o princípio está bem explícito na lei. Você tem 2 quadrimestres, ou seja, 8 meses para você se ajustar. No primeiro, você tem que reduzir a diferença em 1/3. Vamos botar isso aqui em exemplo. Se você estourou 9, tá? Você passou do limite 9 pontos percentuais. Estou dando um exemplo, tá? 0,9 ou 9 pontos, não importa. Você vai ter que reduzir pelo menos 3 no primeiro quadrimestre e o restante no outro. Você tem que se ajustar. E para ajustar, você tem os mecanismos. Quais são os mecanismos? Redução de pelo menos 20% dos cargos em comissão e função de confiança. O outro ponto, exoneração dos servidores não estáveis, são os recém-concursados que ainda não pegaram aqueles 3 anos, que agora a Constituição é 3 anos, ok? Teria aí também os não estáveis, os que entraram no serviço público até o dia 5 de outubro de 1983, onde é uma disposição transitória da Constituição também. E a demissão do servidor, em último caso, em última hipótese, a demissão do servidor estável. Ou seja, a norma que está com base na Constituição e com base na Lei de Responsabilidade Fiscal também, permite que você chegue ao extremo, a uma necessidade de fazer um grande ajuste. Vamos adiantar? Regras para o final de mandato. E próximo ano já é o final de mandato, não é isso? Quais são as regras? É nulo o ato que resulte o quê? Sim,
Nos últimos 180 dias não adianta vir aqui querer dar aumento para o servidor, porque é nulo. Isso quer dizer que é nulo. Se fizer, a justiça vem e derruba. Proibido o quê? A contratação de aro. Quem sabe o que é aro? O que é aro? Antecipação da receita orçamentária. Essa prática... o nosso ilustre conselheiro está afiadíssimo. Então, era uma prática que alguns municípios, principalmente os grandes, faziam. Antecipavam a sua receita. Eles tinham uma previsão de receita, fazia antecipação. Só que pela regra hoje ninguém faz mais, porque você tem que antecipar no início do ano e pagar até o final do ano. Então isso não virou vantagem, é melhor você tomar um empréstimo mesmo. E é uma burocracia infernal. Contrair a obrigação de despesa que não possa ser paga no ano ou sem deixar disponibilidade de caixa, que é o famoso artigo 42 da Lei de 2 minutos. 2 minutos, ok. O controle social, também com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi um ponto de inovação. Controle social e a transparência. Ampla divulgação pública, inclusive por meios eletrônicos, das leis, prestação de contas, versão simplificada do relatório, relatório de gestão que cuida da parte pessoal, da dívida, a realização de audiência, participação popular e, quadrimestralmente, o Poder Executivo deverá apresentar a avaliação do cumprimento de metas. Lembrando que isso, para os municípios pequenos, eles vêm adotando aquilo que a própria lei flexibilizou, de fazer isso semestralmente. Mas isso também tem que ser feito. Agora, esta lei ela não seria eficaz se não existisse pena. Então, existem 2 tipos de penas. Sanções para a instituição que descumprir ou sanção de cunho pessoal. Então, por favor, me ajudem as mulheres. Sanções institucionais. Exemplos. Não. Eu sei que a realidade dos municípios é complicada. Eu conheço. Mas alguns municípios não arrecadam nada. Não vinham arrecadando nada. Então, eles não podem receber convênios se eles não comprovarem que vêm arrecadando, nem que seja o mínimo possível daquela sua receita própria, que seria, no caso, qual é a receita pertinente a todo o município? IPTU, ISS e o ITBI. Ok? Ultrapassar o limite máximo da despesa com pessoal, então fica suspensa as contratações de operação de crédito e obtenção de garantias da União. Mas o problema tem que ferir a pessoa, o agente, a pessoa que está à frente do poder, o órgão. 1 minuto de tolerância. Ok. Deixar de divulgar ou enviar ao Poder Legislativo, ao Tribunal de Contas, o relatório de gestão, essa é uma punição terrível, 30% do vencimento anual. E ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento da despesa com o pessoal nos últimos 180 dias, que a gente já citou aqui. Bom, com isso eu encerro. Está aí o meu e-mail. Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato que a gente responde. Muito obrigado.